Olá, alunos do terceiro ano, que é a professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando aqui para a gente fazer a correção das atividades referente à semana 6, certo? Então, vamos lá. O tema é Primeira Guerra Mundial. Bom, a primeira atividade, ela tem um pequeno trecho do historiador Eric Robesban. E ele fala o seguinte... qual que foi a gênese, quais foram as causas, as origens que deflagraram a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, assim, ele faz todo um contexto falando o seguinte, que a partir da Primeira Guerra Mundial, houveram várias outras guerras, né? Desencadearam várias outras guerras, que ao final da Primeira Guerra Mundial não termina esse período de guerra, não termina esses períodos de disputas econômicas, disputas territoriais, disputas políticas, que a gente vai ver aí no decorrer do processo histórico, que eles vão ocorrer em vários momentos, né, da história. E a Primeira Grande Guerra, a gente tem aí como exemplo a Primeira Guerra Mundial. Então, qual é a alternativa que coloca aí em ênfase as causas da Primeira Guerra Mundial? Então, nós temos aí como exemplo a letra A, que é a resposta correta, o imperialismo, o rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, a política das alianças, as questões balcânicas e o incidente de Sarajevo. Então, esses fatores, eles se adicionaram, né, se juntaram, e então deflagraram aí a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós temos aqui na número 2 duas imagens, né? Duas imagens que remetem a esse período inicial da Primeira Grande Guerra Mundial, que é a Guerra de 1914. Observando essas imagens reproduzidas e o contexto, que é esse contexto inicial da Primeira Guerra, podemos concluir que, exceto, então quer dizer, dentre essas aí, tem somente uma que não tem a ver com essa imagem, que não tem a ver com esse contexto inicial da Primeira Guerra, que é a resposta correta, letra B. O papel das mulheres foi de extrema importância durante todo o conflito, pois muitas foram enganjadas como combatentes nas tropas regulares. Se nós formos olhar aí a descrição de cada uma dessas imagens, nós vamos observar que há o quê? Uma ênfase na questão da participação masculina nesse período inicial. Mas não fala, sim, que as mulheres foram trabalhar nas fábricas para a produção desses insumos, até na produção alimentícia, trabalharem como enfermeiras, sim, mas no período inicial, quem é a figura combatente, né, é realmente a figura masculina. Então, essa frase aqui, ela é a única que é a incorreta de acordo com o que está pedindo aí na pergunta, tá bom? Então, essas são as duas atividades referentes aí à Primeira Guerra. Essa semana, eu pedi para que vocês estivessem aí elencando 5 aspectos positivos e 5 aspectos negativos em relação à Primeira Guerra. E, assim, vocês precisam estar olhando um texto ou um vídeo sobre esse acontecimento histórico. Ele é importante para a gente poder estar observando essa evolução de questões políticas e econômicas que ocorreram no mundo. E a gente vê, assim, que essa exaltação dessas potências econômicas que a gente tem na idade contemporânea, em século XXI, aqui agora, né? Elas não nasceram do nada. Ela tem todo um processo que elas passaram e começaram a conquistar espaços. Então, assim, a Primeira Guerra é um ponto de partida bem interessante para a gente estar observando isso. Eu até comentei com uma aluna, né, que ela veio me perguntar a dúvida. Então, assim, é importante todo acontecimento histórico, né, a gente observar que existem sempre os dois lados, né, o lado positivo e o lado negativo. Sempre existem. Então, quando a gente observa, assim, o contexto geral,
de uma guerra, a gente vai falar, poxa, só tem coisa que não presta, né? Mas, na verdade, não é bem assim. A gente sabe que tem algumas coisas, alguns aspectos muito importantes e que vão privilegiar toda a sociedade, né? Que vão trazer vantagens para toda a sociedade. Se a gente for observar na questão que nós estamos convivendo hoje, que é a questão do Covid, por exemplo, a gente só vai ver que só tem coisas ruins, só tem aspectos negativos? Não. Se a gente for observar, fazer uma observação atenta, nós vamos ver que tem alguns aspectos extremamente positivos. Então, assim, nem tudo que acontece, as grandes revoluções, as grandes guerras, não tem só coisas ruins, não, tá bom, pessoal? Então, esse aí é o recadinho da correção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.